Sejam bem-vindos ao segundo episódio de uma edição muito especial do Diário do Investigador. Estamos em 2024 e 50 anos passaram desde a revolução que transformou para sempre o nosso país. Nesta edição especial vamos conversar com alguns dos nossos investigadores que em 74 preparavam ou já estavam de alguma forma envolvidos na carreira académica. Entramos numa máquina do tempo e quisemos saber como viveram o 25 de Abril e todo o período da revolução. Perceber que impactos esta mudança teve nos seus percursos académicos e saber as suas opiniões sobre quais eram os grandes desafios que a sociedade portuguesa enfrentava nessa altura e fazer um balanço 50 anos depois. Na madrugada de 25 de abril de 1974, Portugal acordava com a promessa de um futuro completamente diferente. A revolução saiu à rua para pôr fim à ditadura. Vamos descobrir como é que os nossos convidados viveram esse dia. Manuel Pita, na altura com 23 anos, conta-nos como soube da revolução num café em Coimbra enquanto tomava o pequeno almoço e mostra-nos como nessa altura percebeu que a sua vida iria mudar. Eu era estudante em Lisboa e fui expulso de Lisboa, da Universidade de Lisboa. E na altura tinha ido para Coimbra para organizar os simpatizantes do MRPP em Coimbra. Viviam num quarto e todos os dias de manhã ia ao café a tomar o pequeno almoço. Nesse dia, quando estava a tomar o pequeno almoço, entrou um estudante que pedia à dona do café que ligasse a televisão porque tinha havido um golpe de Estado em Lisboa. Nesse dia, à tarde, vim para Lisboa. Tomei o comboio em Coimbra e vim para Lisboa e no dia seguinte já estava a participar nas manifestações. Lembro-me que subi à estátua nos Restauradores e fiz um discurso nos Restauradores e, portanto, participo. Nesse dia tive manifestações em todo o lado. Lembro-me das manifestações na Avenida da Liberdade, cheia de gente, íamos todos nas manifestações, de encontrar pessoas que já não via há muito tempo. Era uma sensação de liberdade. A melhor sensação que tenho é da Avenida da Liberdade. E eu ter a sensação, a partir de agora a liberdade chegou e provavelmente a minha vida vai mudar, porque até aqui vivia num regime ditatorial e portanto não havia liberdade para nada. Naquele momento tive a sensação que a minha vida mudava completamente, porque a partir de agora havia a ideia de que Portugal podia ser um país livre. A liberdade chegou e a partir daqui eu também serei outra pessoa. Com 20 anos, em abril de 74, Maria da Paz conta-nos como teve o privilégio de estar no Largo do Carmo durante o cerco ao quartel e descreve a emoção com que recebeu a notícia da Revolução. Notícia com uma emoção indescritível. O primeiro dia do resto das nossas vidas. Finalmente a liberdade. Esse dia inicial devemos aos capitães de Abril. Repare, os meus pais e os meus tios, como tantos homens e mulheres, foram vítimas das prisões da PIDE e de perseguição por lutarem pela democracia e pela justiça social. Os jovens da minha geração cresceram num país cinzento e repressivo e foram sujeitos a uma guerra colonial devastadora e iníqua. Com milhares de pessoas, eu tive o privilégio de assistir no local ao cerco ao quartel do Carmo, de ver Salgueiro Maia de megafone em punho, exigir a rendição e assistir ao início da contagem final, um momento em que o tempo congelou num enorme silêncio, suspendendo a respiração de milhares de pessoas. Até à festa em que nos abraçávamos com lágrimas de alegria, celebrando a queda do regime. Ao viver num quarto estudante perto do quartel do Carmo, aquele e os dias que seguiram foram uma experiência única. Trabalhando na altura no Jornal Expresso, como revisora de imprensa, passaram pelas mãos os textos dos jornalistas que estiveram no epicentro dos acontecimentos, as rotativas disparando com títulos que correram o mundo. Nunca esquecerei. No dia 25 de abril de 74, Vasco Gonçalves, então com 20 anos, despertou bem cedo com o seu pai, que lhe disse que nesse dia não deveria sair de casa. Foi através da rádio e da televisão que acompanhou os desenvolvimentos da Revolução, enquanto a casa se enchia de amigos para juntos acompanharem as novidades. Eu tinha um familiar muito próximo que era ligado à Revolução. Através dele, o meu pai, com quem eu vivia na altura, madrugada, não sei, 5, 6 da manhã, tinha recebido um telefonema do seu irmão, dizendo que eu visse que ligasse a rádio. E a rádio tinha aquelas músicas militares e com um comunicado pedindo às pessoas para ficarem em casa. Fiquei em casa e lá estive, à espera de que houvesse mais notícias na rádio. Chegaram alguns amigos, portanto a expectativa era de que as notícias viessem a confirmar que aquele golpe tinha êxito, não é? Mais para a final da tarde ou à noite confirmou-se que o golpe tinha resultado e pronto, e ficou toda a gente satisfeita. Entraram uns amigos que moravam na mesma rua
para acompanhar aquela emoção, aquela sensação de novidade, não é? Na altura, com 19 anos, José Manuel Henriques conta-nos como andou à procura da Revolução. Eu estava em casa e recebi um telefonema de um familiar, um tio meu, com quem eu tinha uma relação muito próxima, que me dizia: olha, ouvi dizer que houve uma revolução, queres ir ver? E veio ter comigo e fomos de carro em direção à Baixa para ver a revolução. E só encontramos um tanque estacionado na Praça Marquês de Pombal. Mas a revolução é só isto? Não sabes onde é que há a revolução? E andámos ainda a passear por Lisboa, só de facto achámos que era muito estranho, porque não havia nenhuma circulação, não vimos pessoas, nem sabíamos o que estava a acontecer no Largo do Carmo, porque não estávamos dentro dos circuitos que permitiriam ter tido acesso a essa informação. De modo, na prática, eu soube, tendo de ir vendo à Baixa, o que é que estava a acontecer. Uma mudança tão profunda na sociedade portuguesa trouxe consigo alterações ao dia-a-dia, às perspectivas de futuro, num país que era agora mais livre, com novas oportunidades e novos desafios. Quisemos saber que impactos teve a entrada neste novo ciclo na vida dos nossos investigadores. Expulso da Universidade de Lisboa, Manuel Pita viu o seu futuro académico comprometido. Foi graças à Revolução que pôde construir uma carreira académica em Portugal. Tinha ido para Coimbra porque tinha sido expulso em Lisboa e o que me esperava era a incorporação no Exército. Se não tivesse o 25 de Abril, eu teria sido incorporado no Exército, teria desertado, que era aquilo que eu iria fazer, teria desertado e teria sido um imigrante português para a França ou para outro país da Europa, que era para onde nós normalmente os estudantes na minha condição iam. O 25 de Abril possibilitou-me regressar à universidade. Eu de facto não regressei à universidade, a não ser 2 anos depois. A seguir ao 25 de Abril participei na luta política. 1 ano depois já tinha decidido que não queria ser político e profissional e que ia regressar à universidade para agarrar um percurso académico. Portanto, se não fosse o 25 de Abril, eu provavelmente teria ido para o estrangeiro e nunca teria feito uma carreira académica. O 25 de Abril tornou possível o desenvolvimento e a afirmação das ciências sociais. Teve, por isso, um forte impacto no percurso académico de Maria da Paz e na escolha dos temas sobre os quais tem investigado. O 25 de Abril iniciou uma revolução que abriu caminho para o desenvolvimento e afirmação das ciências sociais, que eram vistas com suspeição pelo regime fascista. É simultâneo, a Revolução Portuguesa constituiu um laboratório que desafiou os cientistas sociais no país e fora dele. Discutia-se se era a última revolução da Europa ou a primeira de um novo ciclo. As experiências de mobilização popular em todos os espaços, campos, fábricas, escolas, localidades, com o envolvimento dos mais variados grupos, a centralidade e a visibilidade do movimento operário, a emergência da organização sindical livre, o controle operário nas empresas, as reivindicações da gestão democrática das escolas, as mulheres, à conquista dos seus e de todos os direitos, e as experiências de desenvolvimento local marcaram este processo e esta revolução. A vivência militante dessas experiências, da minha parte, a reflexão sobre as suas potencialidades, limites e impactos de longo prazo, influenciou, mais tarde, as minhas escolhas de investigação, o interesse pela análise das transformações e reconfiguração da estrutura social e de classes, das relações laborais, da centralidade do trabalho e do papel do sindicalismo como ator político e social em relação com os movimentos sociais emergentes, até hoje. Enquanto aluno de Economia no ISEG, Vasco Gonçalves descreve como depois da Revolução as tensões que existiam anteriormente, devido ao facto do programa curricular entrar em choque com os valores do antigo regime, foram ultrapassadas e o curso começou finalmente a decorrer com normalidade. Para ele, o 25 de Abril trouxe uma maior abertura ao mundo, com grandes impactos na academia e na investigação. Eu, na altura, estava no início da universidade, a Economia, no ISEG, e na altura o movimento estudantil estava muito, a Economia e noutras faculdades, estava muito contra o regime, não é? Portanto, e tinha havido em 72, acho eu, a morte do Ribeiro Santos, o assassinato do Ribeiro Santos pela PIDE. A partir daí no ISEG havia um movimento estudantil muito contra o regime, houve muitas perturbações a nível do desenvolvimento normal do curso, não é? Depois também havia muita crítica, muito mal-estar em relação aos conteúdos do curso. Não é? Tudo isso trazia muita perturbação no funcionamento
daqueles cursos da universidade. E a situação da alteração do funcionamento do curso no sentido mais corrente, mais adequado, só se veio a verificar depois do 25 de Abril, com a renovação dos conteúdos. E agora, onde certamente se verificaram grandes melhorias foi a nível da maior abertura ao estrangeiro, aquele progresso que houve no ensino superior e na investigação foi posterior. Em 74, José Manuel Henriques andava bastante ocupado. Era aluno de terceiro ano de Economia, aluno de primeiro ano no ISPA e estava também envolvido numa experiência de inovação no Hospital Júlio de Matos, que era a criação de uma comunidade terapêutica. Para ele, o 25 de Abril mostrou como é possível as sociedades mudarem. Uma marca fundamental do 25 de Abril, que é o tomar consciência que as sociedades podem de facto mudar. A ideia da plasticidade da sociedade, ou seja, as sociedades podem realmente transformar-se. E o termos vivido isso, e eu pessoalmente tendo vivido isso, lembro que isso me marcou uma diferença enorme no meu trabalho académico com os meus colegas da Áustria, da Alemanha, que facilmente fugiam para ideias que eu diria muito utópicas, porque sabiam da sua impossibilidade de mudar. Mas eu tinha a consciência que não, é possível mudar. Eu estive nessa mudança. E essa ideia da possibilidade da mudança teve repercussões fundamentais do ponto de vista científico, em termos das prioridades da investigação e o sentido da produção científica, e nas práticas pedagógicas. Passaram 50 anos desde a Revolução e é importante fazer um balanço. Quais eram os grandes desafios da sociedade portuguesa em 74? Será que esses desafios foram resolvidos nestas últimas 5 décadas? Será que hoje existem novos? Nada melhor do que ter a perspectiva dos nossos convidados, que em 74 viveram e pensaram esses desafios e que nos ajudam a perceber em que ponto estamos hoje. Manuel Pita aponta 2 temas centrais que, na sua perspectiva, são importantes estudar nos dias de hoje. Tem a ver com a situação política, analisar as razões pelas quais a ideologia de direita ou de extrema-direita tem vindo a receber cada vez mais apoio. Tendo a sua carreira académica focado no tema do direito das empresas, o segundo desafio tem a ver com a participação dos trabalhadores na vida das empresas. O tema que me parece que é o tema principal é o da participação dos trabalhadores na vida das empresas. É um tema que é pegado de vez em quando. Enquanto não houver participação dos trabalhadores na vida das empresas, o capitalismo fica um pouco manco, a meu ver. Em 74, os principais desafios de Portugal eram, na opinião de Maria da Paz, os chamados 3Ds. A democratização da sociedade, construção, desenvolvimento do Estado Social e o desenvolvimento do país. Evidentemente, estes 3 desafios estão interligados. Quanto à democratização da sociedade, a questão era assegurar o exercício de direitos e de cidadania e liberdades de organização, representação e ação coletiva em todos os espaços, das fábricas às universidades e no conjunto do território. A construção do Estado Social era um desafio em múltiplas dimensões, com destaque para a proteção social universal e para o Serviço Nacional de Saúde. O desenvolvimento do país, evidentemente, tem em conta as 2 questões anteriores, mas, por outro lado, articulam também 2 dimensões centrais. Por um lado, naquela altura, o papel do Estado no controle de setores económicos estratégicos e o papel do Estado na reconfiguração da especialização produtiva do país, que era marcada por salários extremamente baixos. Por outro lado, a democratização e investimento na educação constituíam uma prioridade no plano da cidadania e do desenvolvimento do país. E isto, penso que era uma questão absolutamente clara, que a educação não era apenas instrumental no sentido de preparar as pessoas para o mercado de trabalho. A educação e a democratização do acesso à educação eram prioridades no plano da cidadania e do desenvolvimento do país. 50 anos depois, estas continuam a ser matérias prioritárias e de estudo. Por um lado, porque estes desafios são permanentes. Por outro, porque as grandes mudanças observadas no plano nacional e internacional, no quadro do liberalismo, foram corroendo ou abalando seriamente as instituições e fragilizando os atores globais. 50 anos depois, Maria da Paz explica-nos por que razão estes 3 desafios se mantêm atuais, embora num quadro redefinido. A digitalização e a crise climática trazem novos desafios transversais. Não é apenas uma questão de um contexto novo, é uma questão de um quadro situacional que interpela as relações laborais, os direitos de cidadania, as migrações, movimentos de refugiados e toda uma dinâmica de recomposição das populações e de desafios civilizacionais que importa estudar. Por outro lado,
O desafio colocado pela emergência da extrema-direita e de formações fascistas redefine o quadro das relações políticas e sociais. Por último, as guerras, o genocídio e a escalada belicista. 50 anos depois, estamos num quadro redefinido. Não era este quadro que nós imaginávamos, não foi com este quadro que nós sonhamos, é o quadro em que nos encontramos e aos cientistas sociais também cabe fazer um balanço de como é que chegamos daqui e como é que saímos daqui. A reafirmação do legado de Abril e o seu aprofundamento colocam-se por isso hoje num patamar de complexidade muito distinto, a exigir estudo e intervenção social. Antes do 25 de Abril, para além dos desafios colocados pelo isolamento de Portugal em relação ao resto da Europa e do colonialismo, Vasco Gonçalves identifica também como grandes prioridades, após a Revolução, os famosos 3Ds. Bom, o país era muito atrasado, não é? Muito isolado, era certamente uma abertura do país ao exterior, a questão da democracia, a questão do colonialismo, do desenvolvimento económico, o país era muito atrasado em relação ao resto da Europa. Aqueles 3Ds deviam ser essas as preocupações, era o desenvolvimento, democratizar, descolonizar e desenvolver. Eram esses os principais problemas na altura, não é? No Portugal atual, as desigualdades sociais, a educação e a sustentabilidade são as prioridades que considera centrais de tratar. Agora, hoje em dia, seriam reduzir a desigualdade, não é? Portanto, os indicadores de desigualdade económica em Portugal ainda continuam a ser bastante insuficientes. Depois, a questão da educação, há muita margem para progresso. Terceiro desafio é a sustentabilidade no uso dos recursos, portanto, maior eficiência no uso dos recursos, transição para a economia circular. No Portugal de 74, José Manuel Henriques identifica 2 grandes desafios ou prioridades de estudo. Um deles era definir o modelo de desenvolvimento a seguir, atendendo ao enquadramento geopolítico do país. Havia a questão, de facto, que modelo de desenvolvimento face ao enquadramento geopolítico, as opções estratégicas no não alinhamento e, do ponto de vista conceptual, como conceber o desenvolvimento nestas condições e o que é que são os debates em curso e como é que Portugal podia beneficiar desses debates, por um lado contando com a sua herança, contando com os seus enquadramentos, contando com as suas próprias características e face àquilo que era possível perspectivar no caminho português quando tinha-se a intuição de que, não sendo bem uma coisa nem a outra, Portugal era um país que não tinha os problemas dos países mais desenvolvidos, nem os problemas dos países menos desenvolvidos, mas com os olhos fixos na Europa só víamos pela negativa Portugal no fim da locomotiva, ou tal coisa do fim do comboio. Já o segundo desafio estava ligado ao papel dos governos locais. Numa reforma de pensar o país, principalmente a partir das ideias da participação democrática, da democratização do país e a democratização das instituições, o papel que os governos locais poderiam desempenhar. E, portanto, então, nessa altura, como pensar o municipalismo em Portugal e as atribuições e competências das câmaras. Curiosamente, é dessa altura que vem, uma coisa que é única no país ainda hoje, quando comparado com outros países europeus, é que os nossos municípios têm atribuições e competências de promoção do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento está lá inscrito como sendo uma atribuição municipal. Isso é único na Europa. Hoje, estes desafios mantêm-se, ainda que com contornos diferentes. E eu acho que nós estamos agora a viver um contexto geopolítico e internacional que torna alguns desses debates da altura novamente muito atuais. Neste momento estamos muito mais dependentes do nosso enquadramento europeu e, portanto, a margem de manobra é mais estreita. Mas o que é certo é que dentro do contexto europeu nós não temos sabido suficientemente afirmar o nosso interesse estratégico e a nossa diferença. E eu acho que neste momento é um momento de o voltar a tentar fazer. E, portanto, recuperar as condições de uma maior autonomia estratégica, até porque os nossos interesses não são os interesses da Alemanha, mas nós não temos tido grande facilidade em afirmar quais são os nossos, porque os nossos não são os alemães e nós temos uma Europa condicionada pelas prioridades alemãs. Relacionado com a necessidade de aumentar a autonomia estratégica de Portugal, José Manuel Henriques apresenta-nos outro desafio. Perceber os constrangimentos que decorrem de qualquer coisa que na Europa já vem desde o Tratado de Maastricht, que é a prioridade à moeda única, e a prioridade à construção da moeda única acabou por trazer uma tensão grande face àquilo que era o início da criação europeia. Quando a prioridade era o emprego, a prioridade deixou de ser o emprego, a prioridade passou a ser a estabilidade monetária. Eu acho que é uma altura muito saudável de pensarmos a sério onde é que estamos, quais são os nossos interesses estratégicos e a recuperação também daquilo que inspirava esse debate dos anos 70. A estes desafios soma-se a necessidade de oferecer condições de transformação às pessoas mais desfavorecidas. Acho que há qualquer coisa que está para fazer em Portugal não é há 30 anos, nem há 40, talvez já há 50,
que é a promessa da democracia poder oferecer, através da democracia, de facto, perspectivas de transformação seja favoráveis às pessoas mais desprotegidas. O que fazer para criar imediatamente as condições que permitam às pessoas em situação de maior vulnerabilidade estarem mais protegidas no futuro. Neste segundo episódio especial, conhecemos as histórias de quem recebeu a notícia da Revolução em Coimbra, mas também de quem em Lisboa saiu à rua à sua procura. O 25 de Abril significou a consciência de que é possível as sociedades mudarem e influenciou a escolha dos temas que os nossos convidados vieram depois a investigar. Para além, claro, de ter permitido a construção de uma carreira académica, por oposição ao exílio, que para alguns, em 74, surgia como uma solução possível caso a ditadura se mantivesse. No Portugal de 74, os principais desafios da sociedade traduziam-se nos famosos 3Ds. Para alguns dos nossos convidados, estes desafios mantêm-se, ainda que num quadro redefinido. Mas para outros, estamos perante novos desafios. Assim termina esta viagem no tempo ao Portugal de 1974, com a certeza de que para compreender a sociedade portuguesa contemporânea é imprescindível não esquecer a sua história recente e o processo de construção da democracia. No próximo dia 6 de maio lançamos mais um episódio do Diário de um Investigador e desta vez o nosso convidado é Paulo Marques, que nos vai contar um pouco do seu percurso e dos principais momentos da sua vida que o motivaram a estudar o mundo do trabalho e, mais especificamente, o mundo do trabalho dos jovens. Por isso, não percam!